Você já parou para pensar que talvez quem mais se dedica pode estar mais perto de um colapso do que imagina? E é bem estranho a gente dizer isso, né? Porque a gente acabou aprendendo que quando a gente dá o máximo, a gente se esforça, a gente se compromete, a gente se destaca, é isso tudo que leva a gente em direção ao sucesso. Mas e se eu te dissesse que isso tudo também pode estar te empurrando direto para um buraco que você nem percebeu? Hoje eu não estou aqui para te dar respostas prontas e nem uma solução mágica. Na verdade, eu nem sou especialista nesse assunto, mas eu sou alguém que observa e também que escuta e que se preocupa com as pessoas. E eu, felizmente, ainda não passei por isso e também pretendo nem passar. Mas olha, só de você olhar à sua volta, dar uma olhadinha ao seu redor, você vai perceber muita gente que está no seu limite e às vezes nem sabe. E o nome disso é burnout. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo, talvez você já tenha sentido algo parecido com isso, mas acabou empurrando com a barriga, dizendo, é só um estresse, ou isso logo vai passar. Mas será que passa mesmo? Burnout, ele é uma condição, ele não é uma doencinha da moda. Ele é basicamente uma condição que o corpo e a mente começam a apagar o fogo com o próprio combustível, até que não sobra mais nada. Segundo os dados da ISMA, que é International Stress Management Association, 72% dos brasileiros que trabalham já sofreram alguma sequela pelo estresse e deste total, 32% já desenvolveram a síndrome do burnout. Você tem noção do tamanho que é isso? É tipo quase todo mundo que está ao seu redor. E ainda assim, está todo mundo trabalhando normalmente, se esforçando, fingindo que está tudo bem. E muitas vezes com medo de parar, com medo de perder o emprego, com medo de parecer fraco. Mas será que seguir desse jeito não é ainda mais perigoso? E se esse vídeo já está fazendo algum sentido para você, então aproveita o momento, se inscreve agora no canal e assim você me ajuda a atingir a minha meta de monetização, que são 1000 inscritos, para eu conseguir continuar produzindo vídeos com qualidade, assim como esse. Aproveita o momento também para curtir esse vídeo e enviar ele para algum colega que esteja precisando. Agora uma coisa importante, nem tudo é burnout, tá? A ideia aqui não é sair fazendo diagnóstico para você ou para quem está ao seu redor. A gente se sente cansado normalmente, sente desanimado, sente estresse, e isso tudo faz parte também da vida, tá? A diferença aqui é quando isso vira uma coisa constante, quando começa a afetar a sua saúde, quando começa a afetar o seu humor, a sua energia, aí que começa a ter um problema, quando o negócio vira crônico. O que eu quero reforçar aqui para você é, antes de você achar que está tudo certo, para e dá uma olhadinha para dentro. Se escuta. O seu corpo, a sua mente, eles te dão sinais. E aí, quanto antes a gente percebe, antes a gente consegue agir com leveza, sem desespero, com mais consciência. O burnout, ele não nasce só da quantidade de tarefas que você tem no seu dia a dia. Ele vem do tempo que você permanece conectado ao seu trabalho, mesmo quando não está trabalhando. Ele vem daquela cobrança que você se faz para melhorar o tempo todo, como se nunca fosse suficiente. Ele vem da falta de reconhecimento. Ele pode estar cercado das críticas ou até mesmo da ausência de contato com o ser humano. Sim, quando você está trabalhando com muita máquina, você pode também sofrer o burnout. Justamente por não ter conexão com ninguém. Ou seja, nenhuma profissão está imune ao burnout. Nenhuma. E sabe o que é mais louco disso tudo? A gente acaba não percebendo os sinais, porque eles não chegam de uma hora para outra, eles não chegam tudo de uma vez para você. Eles se misturam com a sua rotina, eles vão se camuflando ali no dia a dia. Não, eu tô só cansado. Não, é só uma semana puxada. Não, eu aguento firme. Mas será que você aguenta mesmo? Alguns sintomas do burnout são mais comuns do que a gente pode imaginar. Vou te dar alguns exemplos aqui e aí você vai ver como eles são comuns mesmo no dia a dia. Insônia, dor de cabeça, dor de estômago, intestino desregulado, apagão, instabilidade, cansaço, falta de energia. E talvez o mais perigoso de todos eles é você começar a não ver mais graça em nada do que você faz. Sabe aquele prazer que você tinha de trabalhar, ou sair, ou para conversar? Ele some. A vida fica toda meio cinzenta, sabe? E tem um outro sintoma que é muito traiçoeiro. Tem gente que, ao invés de parar, trabalha ainda mais. É como se você quisesse provar de qualquer jeito que você consegue, que você ainda dá conta. Às vezes a pessoa só percebe que passou dos limites
quando o corpo desliga por ela. E aí vem aquele sentimento pesado, a culpa. Ai, será que eu sou um fraco? Será que eu sou fracassado? Será que o problema sou eu? E não, não é você. Você só foi longe demais, por tempo demais e sem se cuidar. O burnout, ele é como se fosse um alarme do seu corpo. Ele é um grito do corpo dizendo, ó, assim não dá mais para seguir. Ah, Bruno, mas e o tratamento do burnout? É uma coisa que se trata? É possível fazer isso? E claro que é. Geralmente o tratamento envolve psicoterapia e às vezes até psiquiatra. E acima de todas as coisas, ele envolve também você rever a sua relação de trabalho. Porque você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? Essa é uma pergunta que ninguém responde assim de primeira, mas é uma pergunta que a gente precisa começar a fazer. E sabe o que me preocupa? É que a gente aprendeu que achar que parar para descansar é perda de tempo, que fazer alguma coisa por prazer é frescura, que lazer é coisa de quem não tem ambição. Mas será que o sucesso de verdade é você se matar de trabalhar? Ou será que o sucesso é você ter energia para viver a sua vida inteirinha e não só a sua carreira? E é por isso que eu quero te provocar aqui com esse vídeo. E se você começasse a incluir alguns momentos de lazer e descompressão na sua rotina sem culpa? E se você levasse tão a sério o seu lazer quanto você leva as suas metas? E se cuidar de você fosse o primeiro compromisso da sua agenda e não o último? Esse vídeo que eu estou fazendo hoje não é uma autoajuda barata. Ele é um chamado real para você conseguir olhar para dentro de você antes que o seu corpo comece a gritar. E sim, a gente sabe que o mundo está acelerado. E sim, existe pressão, existe instabilidade, existe cobrança. Mas talvez o que a gente precisa é aprender a frear um pouquinho, mesmo que o mundo não pare. No fim das contas, não é sobre você fazer menos, é sobre você viver mais inteiro, você conseguir viver mais leve, mais consciente. Se você conhece alguém que vive dizendo, tô cansado demais, essa semana foi puxado, putz, eu tô só o pó, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, ela só precisa de um empurrãozinho para poder enxergar o que está acontecendo na vida dela. E se esse vídeo principalmente mexeu com você, então talvez seja a hora de você parar por um minuto e se perguntar, eu tô indo longe demais?